se fez carne humana para padecer na cruz do Calvário e nos dar a salvação de nossas almas e direito à vida eterna. Senhor amado, estamos aqui essa noite para adorar ao Teu Santo Espírito, adorar o Teu santo nome, Pai, e buscar a Tua misericórdia. E clamamos por esses pedidos de oração aqui, oração por Camila, por libertação. Pai amado, liberta a Tua filha, quebra as correntes, derruba as muralhas e dê libertação completa na vida da Tua filha. Oração por Angelina, por recuperação de sua saúde após cirurgia. Pai amado, agradecemos, Pai, a mão ungida dos médicos que realizaram a cirurgia com sucesso. Mas somente o Senhor agora pode dar a cura, a restauração da saúde da Tua filha. E por isso clamamos, Pai, pela Tua misericórdia. Pastor Domício também pede oração por solução de causas. Pai amado, sê com ele, Pai. Vença as batalhas, Senhor, e coloca o Teu filho por cabeça e não por cauda, dando a vitória nestas causas, Pai. Sejam elas qual for, atua, Pai, como o grande guerreiro, Pai, que vence as batalhas. Oração por Hilda, por restauração de sua saúde. Por suas pisaduras, nós já fomos sarados, Pai. Então somente confirme esta palavra na vida da Tua filha, Pai, e abençoa ela em misericórdia. Também a irmã Devanira, Alaide, Glória, agradece por mais um ano de vida. Pai amado, abençoa a Tua filha, Pai, está colhendo mais uma rosa no jardim da existência, Pai, e continua abençoando a sua vida, com saúde, com vigor, com destreza, para comemorar essa data por muitos e muitos anos. Também a irmã Elizabeth agradece por causas resolvidas. O Senhor é o Senhor que dá a solução das causas, o justo advogado, o justo juiz. Pai amado, aceita o agradecimento da Tua filha, Pai, e continua abençoando. Em Teu santo nome pedimos. Também oração em favor de irmã Lília, por sua saúde restaurada. Pai amado, ajuda a irmã Lília, Pai. Restaura o seu corpo físico. Restaura a sua força, Pai. Restaura os ossos, o sangue, os cabelos, as medulas. Todas as células da Tua filha, Pai, sejam restauradas através do Teu poder de restauração, Pai, que atuou no Teu filho Abraão, que atuou em Sara, Pai. O Senhor é o mesmo Deus ainda, e o Senhor tem poder para restaurar as forças da Tua filha. Também a irmã Doralice pede oração por sua família, e também por causa, e também por Dalvina, que Deus venha a curar e livrar de todo o mal. E também pelo irmão Israel, por porta de trabalho. Pai amado, aceita as petições da Tua filha, da Tua irmã Doralice aqui, Pai, e salva ainda este lar. Ajuda esta família, Pai. Prospera o irmão Rael com uma porta de trabalho. Ajuda a irmã Dalvina, Pai. Ajuda a irmã Doralice. Restaura esse lar. E, Pai, dê bênçãos para que esses filhos de Deus possam voltar aqui e testemunhar da Tua grandeza, Pai. Porque não é por nós, mas é pelo Teu santo nome, Pai. Não somos merecedores de Tua graça e de Tua misericórdia, mas o Senhor, mesmo assim, o Senhor aprove nos salvar. O Senhor morreu um dia pelos justos, injustos e pecadores, Pai. E o Senhor nos transformou em filhos de Deus. E por isso somos gratos, Senhor. Portanto, pedimos agora, fala aos nossos corações através do Teu Filho, Pai. E unge nós com o Espírito manso para receber das Tua palavra de bom grado e sermos como a boa terra que embebe a chuva e produz bom fruto. E, Pai amado, conceda a nós sair daqui dizendo uns aos outros, ardia os nossos corações enquanto nos era aberta as Escrituras. É o pedido da Tua igreja, no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Ainda de olhos fechados, espírito de reverência, vamos cantar Sublime Graça do Senhor. Aleluia. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Soberano Deus, eterno Pai celestial,
Obrigado, Pai de amor e graça, por este momento, o qual o Senhor tem aberto as portas para que a Tua palavra seja pregada. Já cantamos, já oramos, subimos nas asas do louvor, Pai. De nós mesmos não temos nada se do céu não vier. Pedimos o perdão de nossos erros e falha. E alimenta a Tua igreja nesta noite, Pai, com a Tua palavra. Venha abençoar cada irmão, cada irmã, fazendo com que saiam melhores que entraram aqui. Tire toda debilidade, fraqueza, traz a unção do Teu Espírito, a inspiração divina, Pai, para que possamos, Pai, falar aquilo que é da Tua vontade. Senhor, unge a boca do pregador nesta noite, Pai. Toma esta indigna pessoa e fale ao Teu povo. Pedimos, entregamos tudo em Tuas mãos, Pai, na liderança do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos alegres, amados? Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite abençoada para nós, estarmos aqui na casa do Pai Celestial. Amém? Aproveitando a oportunidade, já vamos abrir a Bíblia no livro de Crônicas. Também sentimos honrado com a presença do irmão Nildo, conosco. Deus abençoe, irmão Nildo. Sinta na casa do Pai. Também o irmão Antônio, né? Irmão Antônio conosco também. Deus abençoe. Segunda Crônica, amados. Capítulo 20. Glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Crônicas, tem primeiro Crônica e segundo, tá? Depois de Reis. No segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Segunda Crônica 20, 14 diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvido, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, todos Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã, cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, pôs-se em pé Josafá, e disse: Ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas,
e sereis prosperados. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podeis sentar. Glória a Deus. Amados, estejam quietos e vejam a salvação de Jeová. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Hoje, né, irmãos, estamos aqui pela misericórdia de Deus, né? Muita luta, muita batalha. E nós estamos dentro das profecias, né, irmão? Do cumprimento das profecias. Esse ano 26 tem uma profecia-chave que cumpre nesse ano, também o ano de 2028. A segunda profecia e a última em 33. Vocês podem ver que nós não temos muito tempo, né? E enquanto estivermos aqui, nós temos que batalhar, lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? E em busca do último eleito, procurar angariar para o Senhor as almas, né? Que tem seus nomes no livro da vida do Cordeiro, porque a hora está à mão, Cristo está às portas. Bem, e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, baseado no que lemos, tá? Porque a palavra do Senhor é de suma importância para nós. Sempre que essa palavra vem, né, Deus tem vitória para os seus filhos. Né? Se você, irmão ou irmã, veio hoje no culto, está enfrentando uma luta, uma dificuldade, um problema, não sei o que seja, com certeza essa palavra aqui, que veio nessa noite, é para te dar o suporte, para lhe dar as condições necessárias para você vencer e superar os problemas da sua vida. Amém? Eu vou citar, irmãos, o profeta mensageiro desta era pregou essa mensagem muitos, 60 anos atrás. Ele, não só essa, várias, né, irmãos? E baseou também em Salmo 46:10, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem hora, irmão, que não adianta nós desesperar. Amém? Tem que esperar no Senhor. Né? A guerra é dele, a salvação é dele, ele que opera tudo em nós. Tem hora que nós estragamos, né? Quando nós ficamos muito apavorados, desesperados, estragamos o quadro. Deixa Deus agir. Amém? Então veja, hoje o povo vive numa labuta de lugar em lugar, sem saber aonde vai. Não se importa com nada, é uma era neurótica. Penso que é a hora de ficar quietos por um pouco tempo e fazer inventário. Onde vamos? Então é uma hora, irmãos, de fazer inventário. Uma hora de sentar, amém? Analisar a situação e procurar estarmos posicionados na presença de Deus. Amém? Se tem alguma coisa, irmãos, eu tenho um costume de sempre penso comigo mesmo. Tá? Nunca devemos começar as coisas e não terminar. Tá? Você nunca pode fazer isso. Você sempre tem que terminar aquilo que você começa. Amém? Se dura 1 ano, 2 anos. Uma coisa que eu comecei e tem que terminar é sobre a palavra. Nós temos que ir até fechar o cerco, até a hora do arrebatamento. Amém? Começamos? Começamos. Então vamos até o fim. Sem vir para a direita, sem vir para a esquerda, sem recuar, mas só toque de avançar. Amém? Por quê? Porque estamos numa era neurótica. Irmãos. Essa era de Laodiceia é uma era psicótica. É uma era de loucura. Tá? A humanidade está num distúrbio de loucura. Tá? O povo está, irmãos, olha, igual, já viu aqueles milhares de búfalo, né, o bisão, quando dispara aquela multidão de animais, irmão, que parece um trovão, se você estiver perto das montanhas ali, você escuta o trovão, você olha, é milhares de búfalos, disparado, irmãos, e vão cair tudo lá embaixo no abismo. Né? Por quê? Porque estão seguindo ali alguma coisa, né, irmão? Estão com medo, com alguma coisa ali, né, irmão? Então nós não podemos
ser dessa forma. Nós temos que saber aonde estamos colocando o nosso pé. Nós temos que estar preparados. Amém? Então veja, eu estou citando a mensagem. Nesse tempo, aqui falando de Josafá, o povo estava numa grande crise como hoje. E um exército invasor estava entrando, moabitas estava vindo, e era muita tensão. O povo estava frustrado, não sabia o que fazer. Josafá, varão de Deus, justo, estava fazendo de tudo para servir ao Senhor. Amém? Não é o mesmo quadro hoje, irmãos? Hoje nós não temos uma guerra vindo contra nós, uma guerra física, né? Mas nós temos uma guerra espiritual, irmão. Nós estamos numa batalha espiritual, tá? Tantas coisas hoje que não dão certo, irmão. Tantas coisas para tirar nós do quadro, para atrapalhar nossas vidas, para nos desmotivar. Amém? Nós todo dia estamos procrastinando as coisas. Amanhã vou ser melhor, amanhã vou ser melhor, amanhã vou ser melhor, e nós sempre estamos deixando para amanhã, enquanto que nós temos que posicionar agora. A hora está à mão, Cristo está às portas. E o que devemos fazer? Baseado nessa mensagem, você fica quieto. Você fica quieto no seu lugar. Não desespere o coração de ninguém. Espere a salvação de Jeová. Deus está no comando. Deus está no controle. Né, irmãos? As pessoas ficam preocupadas com os noticiários, como diz 10 de Jeremias, né? Não vos preocupeis com os desesperos das nações, com as notícias, né, irmãos? Não! Por quê? Porque nós estamos olhando para a palavra, não estamos olhando para os noticiários, irmão. Porque se você começar a olhar muito noticiário, tem muita coisa mentirosa, tem muita coisa para ganhar mídia, tem muita coisa rodando por aí que é uma pura mentira, um fake news, vamos falar bem claro. E o que você deve fazer? Fica quieto. Espera em Deus. Deixa Ele agir na sua vida. Deixa Ele trabalhar na sua vida. A única coisa que você tem que fazer é confiar e esperar só nele. Falar, aqui está teu servo, aqui está tua serva, teu filho, tua filha, Senhor. O Senhor vê a minha situação. Senhor, eu estou aqui na expectativa de algo. Eu estou esperando na sua mão, Senhor. Eu quero que o Senhor move a tua mão de poder na minha vida. Não me desampara, não me deixe, porque Deus não vai te desamparar. Amém? Só que você tem que ter paciência com Deus também. Tem que fazer igual Noé. Noé esperou 120 anos para o mundo ser acabado com as águas do dilúvio. Noé teve paciência com Deus. Nós queremos as coisas de Deus para ontem, né, irmãos? E muitas vezes Deus está querendo ver a nossa posição. Se nós estamos crendo verdadeiramente. Ou se nós estamos brincando de culto. Se nós estamos esquentando o banco só. Se nós temos realmente uma finalidade. Amém? Você tem que crer mesmo, de coração. Amém? E manifestar aquilo que você crê no seu coração. Amém? Porque se você não manifesta aquilo que você crê, você não crê. Amém? Você tem que manifestar. Igual o Antônio falando aqui, que ele não aguenta. Eu também não sou assim, irmão. Eu posso ficar perto de uma pessoa que eu já estou falando de Deus, já estou pregando para ela. Por quê? Eu tenho que manifestar aquilo que está dentro de mim. Amém? Então veja, repetindo aqui. Nesse tempo de Josafá, o povo estava numa grande crise, como agora. Né, irmãos? Agora vai ter para nós aqui crise, né, de governo, mudança de presidente, essas coisas aí. Isso aí é o mundo, viu? Nós estamos fora de Laodiceia. Nós somos a eclesia, os chamados para fora. Amém? O exército invasor estava entrando, os moabitas da época estavam vindo. Era muita tensão, o povo estava desesperado, né, irmão? O povo estava frustrado, não sabia o que fazer. Veja, irmão, muitas pessoas ficam sem saída. Né? Fica igual Moisés na beira do Mar Vermelho, sem saída. Né? Moisés olhava de um lado montanha, do outro lado montanha, na frente o mar, atrás o exército do inimigo vindo. E agora? E o povo ainda na cola de Moisés, né? Os israelitas. Tá vendo, Moisés? O que você fez com nós? Trouxe nós para esse lugar. Né? Oh, e agora? Moisés estava sem saída. Mas, dado o momento, ele começa a clamar a Deus, fala, Senhor, e agora? O que eu vou fazer com esse povo aqui?
Aí Deus vem e fala: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Amém? Por que clamas a mim? Já não disse marcha, caminha. Mas Senhor, para onde, Senhor? Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho o meu cajado. Fere as águas do mar, Moisés. E aí Moisés fere as águas do mar. O mar se abre pelo poder da palavra de Deus. E aonde não tinha saída, aonde não tinha porta, Deus abre porta. Então o que você tem que fazer? Nunca pensar que você não tem saída. Nunca pensa isso. Deus sempre dá a saída para os seus filhos. Não importa a situação, não importa a enfermidade, não importa o desemprego, não importa o problema no lar, na família, o que for. Deus sempre abre uma porta de saída, meu irmão. Ele abriu lá no passado, continua abrindo até hoje. Ele não desanima o seu filho. O mundo pode estar caindo aos pedaços, irmão. Pode estar acontecendo as coisas, guerra. Sabemos que está tendo guerra no mundo. Terremotos aqui, perto de nós, né, irmão? Normal. Cristo diz: haverá terremotos. Quem somos nós para falar que não vai ter? Amém? Podemos questionar nada. Nós não podemos tirar os olhos da palavra, porque senão nós erramos o alvo. Então, o mundo, no tempo de Josafá, estava em crise, guerra. E hoje, nós estamos em crise também nesse tempo. Amém? Só que vamos e venhamos, para a noiva do Senhor, não tem crise. Amém? Para a noiva do Senhor, não tem problema. Porque nós temos um Deus que resolve os problemas. Soluciona tudo, meu irmão. Glória a Deus. Diga o teu problema para ele, se ele não resolve. Teve um irmãozinho lá no passado que teve um problema, né, irmão? Jogaram ele na fornalha de fogo ardente, 3 irmãos. Deus resolveu o problema deles. Teve um outro que foi jogado na cova de leões famintos. Deus resolveu o problema deles. Deus nunca desamparou seus filhos. Qual é o seu problema? Será que o seu problema é maior do que o problema desses irmãos? Não. Então muitas vezes Deus está provando a sua fé. O que você faz? Fica firme. Crendo. Eu creio. E acabou. E fique, por favor, quieto. Fica só assistindo o mover de Deus. Veja o que Deus vai fazer. Não precisa se apavorar. Amém? Não precisa se escabelar. Não. Por essa palavra aqui. Deixa Deus mover. Amém? Vamos seguir. Muitas vezes chegamos ao ponto que não ficamos quietos e ficamos nervosos. No entanto, tentamos fazer algo bom. Vemos então que entramos em problema. Isso é o diabo tentando transtornar o programa de Deus. E quando queres fazer algo correto, o mal está presente. Porém, a maneira de vencer é meditar em seu coração e ver qual direção Deus quer que você vai. E qual é a melhor maneira para lidarmos com isto. Você vê, irmãos? Muitas vezes, irmão, nós não podemos, sair desesperado. Ou, fazer igual muitos pegam o revólver, a espingarda e saem atirando para todo lado. Está fora de foco, né, irmãos? Não tem que ficar atirando para todo lado. Quer dizer, falando coisa com coisa, reclamando, murmurando. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, porque cadê Deus? E não adianta questionar os desígnios de Deus. Não adianta murmurar, irmãos. O segredo disso é colocar na mão de Deus e ficar quieto. Porque aqui, irmão, nessa palavra nós vamos rodear e vai ter que ficar quieto. Porque ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se Deus não cuidar de mim, irmão, quem sou eu para cuidar? Se Deus não cuidar do irmão, não cuidar da irmã, quem somos nós para cuidar, irmão? Como diz Paulo, fomos jogados aí como ovelhas para o matadouro. Todo dia a morte está às espreitas, né, irmão?
Se Deus não guardar nós da morte, o salmista diz, Satanás nos engoliria vivo, porque nós somos um problema para o diabo. Mas, por outro lado, nós tem quem nos protege, nós tem quem nos guarda, nós estamos confiados na proteção de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso, amém? Estamos olhando as promessas da Bíblia, porque as promessas que Ele falou não pode falhar. É impossível que Deus minta. Ele prometeu e Ele é suficiente e poderoso para cumprir a sua palavra. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né, irmão? A sombra do Onipotente descansará. Quem habita no esconderijo, ele está escondido, irmão. Esconderijo vem de esconder. E Deus arrumou um bom esconderijo para nós. Sabia disso? Um esconderijo que o diabo, os demônios, ninguém pode nos encontrar. Amém? Esse esconderijo chama-se Cristo. Nós estamos escondidos, velados em Cristo. Aleluia! Então confiamos na palavra do Senhor, meu irmão. Como disse Davi, quando o gigante estava para atacar, né, irmão? Não desfaleça o coração de ninguém. Teu servo irá e vencerá esse gigante. Quando você acha que não tem um guerreiro, Deus põe o guerreiro no seu caminho. Quando você acha que não tem solução, Deus envia a solução para você. Às vezes Deus te prova 1 mês, 2 meses, 1 ano, com provação dura, porque Ele sabe que você aguenta. Às vezes eu não aguento a provação daquele irmão, né? Mas aquele irmão, ele aguenta, porque diz um ditado popular, né, irmãos? Que Deus não dá o frio, né? Conforme o cobertor. Deus dá o frio conforme o cobertor. Agora, essa palavra, eu vou e venho, é mais para a filha de Deus. Que o mendigo drogado morre de frio. Hã? Por que o mendigo drogado morre de frio? Porque ele está fora de tudo. Ele não está amando nem a si mesmo, ele está te destruindo. Ele dorme na calçada, vem um friozinho de nada, mata ele. Mas Deus dá o frio conforme o cobertor para os seus filhos. Porque quando vem o frio, Deus te prepara uma boa blusa, um bom cobertor, né, irmão? Ou fogo mesmo, pega uma lareira de fogo. Deus não deixa você perecer. Como diz o Salmo 37, o anjo do Senhor acampa ao redor de todo mundo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem o Senhor. Deus não dá anjo para quem não teme Ele, não. Para quem não quer nada com Ele, não. Deus não tem guardiões, né? Você está dormindo e o guardião está sentado ali. Tem muita gente que não teme a Deus e Deus ainda dá uma colherzinha de chá, né, irmão? Manda algum anjo para lá. Mas o que eles fazem? Eles decepcionam o anjo, entristece o anjo, manda o anjo embora com suas ações, com seus maus hábitos, né, irmão? O anjo vai embora. Não entristeçais o anjo, né? Então, o anjo do Senhor, ele é o guardião. Ele é que te guarda, porque ele tem que receber essa ordem de Deus. Amém? Então vamos seguir. Foi nesse dia em que Deus usou um pequeno profeta, o Jaaziel, né? Jaaziel disse: estejam quietos e vejam a salvação de Jeová. Não tem que lutar e pelejar. Apenas orem e fiquem juntos. Essa batalha é de Deus. Ô irmão, que profetinha que Deus usou, né? Nos dias de... né? O inimigo chegando, os midianitas, irmão, né? Aquele povo, gente contrária, aquelas nações em volta de Israel ali, né? Edomitas, midianitas, né? Filisteu, todo tipo de inimigo que tinha naquele tempo de Israel, até hoje, né, irmão? Você vê o que virou o Irã aí agora, né? Atacando, 6 nações atacando Israel agora, né? Então, naquele tempo, Josafá era o rei. Estava sofrendo, Josafá estava desesperado. E Josafá era o homem de Deus. Josafá não era um rei mau, ele era um rei bom. Era um rei ungido de Deus. Era tão ungido que Deus tinha um profeta para profetizar para ele, né? E ele estava desesperado, estava em crise, estava jejuando, estava orando.
Josafá. E aí, foi nesse dia que Deus usou o pequeno profeta e disse: estejam quietos, vejam a salvação de Jeová. Não tem que lutar, quer dizer, não vai nessa guerra não, Josafá. Não precisa arregimentar o exército não. Não precisa pelejar com o inimigo não. Apenas orem e fiquem juntos. Amém? A batalha é de Deus. Porque toda a batalha é de Deus, né? Quando eu deparei com alguns inimigos físicos aqui na igreja, em algum lugar, pessoas, né, irmão, que veio para afrontar nós e falar coisas absurdas, que mata, que faz isso, que faz aquilo, né? Eu orei a Deus e falei: Senhor, eu não vou colocar uma guaiaca cheia de bala e um revólver bom, uma faca boa, para me enfrentar o inimigo. Eu não tenho que descer nesse nível. O Senhor é o nosso guardião. Irmão, 2 dias, o inimigo já estava dentro do caixão de madeirite. Não tem um que Deus não mata. Porque ninguém pode levantar contra o inocente. Por que Jesus ressuscitou? Porque ele não tinha pecado nenhum. Jesus era santo, era inocente. Amém? Então, se o inimigo levanta contra você, irmão, se o inimigo levanta contra você, irmã, e você mantém na palavra, na oração, esperando no Senhor, Deus envia o anjo, amém? Deus envia o seu exército, Deus envia alguma coisa para te libertar. Deus não deixa você perecer. Ah, não, mas às vezes é uma enfermidade. Às vezes esta enfermidade, irmão, nós não estamos isentos das enfermidades. Mas Deus deu remédio para nós nos livrar das enfermidades. Deus nunca deixou nós desprovidos. E qual foi o remédio? A fé. Deus lhe deu a fé. Se você tiver essa fé no coração, e você crer de todo o coração, pode ser a enfermidade mais terrível que for, ela tem que sair. Ela tem que ir embora de você. Como o irmão Tarcísio orou aqui. Deus restaura o seu corpo físico. Deus restaura os seus órgãos. Deus restaura o seu sangue, seus ossos, sua célula. O Espírito Santo de Deus vai lá na sua célula. Amém? No seu sangue. Amém? Aquilo bomba, começa a bombar e girar, irmão. E expulsar a coisa contrária do seu corpo. Amém? Através do suor, através de alguma coisa, Deus expele de você a enfermidade. Por quê? Porque a fé que Ele te dá é uma fé poderosa. É uma fé que liberta. Não é uma fé mental. Não é uma fé intelectual. Nem uma fé teológica. É uma fé genuína. Se o irmão que está enfermo, a irmã que está enferma, fala: eu creio. Enfermidade, sai do meu corpo. Esse corpo não te pertence à enfermidade. Sai dor, sai incômodo. Pode não sair naquela hora, mas se ora hoje, se ora amanhã, se ora depois, e fique quieto. Orou, orei. Espera-nos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você está deitado dormindo e o Espírito Santo está bombando dentro de você, tirando essa coisa ruim de você, meu irmão. Porque a fé é poderosa, a fé vence o mal, amém? A fé, irmão, desconhece obstáculo, a fé desconhece barreira. Não tem barreira para a fé, irmão. Cristo falou: se você tiver fé como um grão de mostarda, essa montanha vai para dentro do mar. E vai mesmo. Amém? Então, veja a salvação de Deus na vida do irmão. Você vê hoje no culto? Espera no Senhor. Confia nele. Amém? Ah, mas alguém levantou contra mim. Confia no Senhor. Ah, quem levantou contra mim foi uma enfermidade. Confia no Senhor. Porque Ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Irmãos, tem coisa que você não precisa nem pedir. Tá? Você tem que já agradecer. Sabia? Porque você vai pedir uma coisa que Ele já fez por você no Calvário. Ele já te curou no Calvário. Então não é você pedir, é você agradecer.
Senhor, obrigado, Pai, por todas as curas divinas no meu corpo. Obrigado, Pai, porque nos tantos anos que eu vivo, todas as enfermidades que atacou meu corpo, eu te agradeço, porque todas elas o Senhor me curou lá na cruz do Calvário. Lá o Senhor determinou a cura. Eu só tenho que aceitar, meu irmão. O segredo é você aceitar no seu coração a cura. Eu sei que 4,17 de Romanos. A fé de Abraão é chamar as coisas que não são como se fosse. Você vai encontrar gente e fala, você está doente, você está pálido, você está isso, você está aquilo. Não dá crédito. Eu estou chamando as coisas que não são como se fosse. Eu sou sadio. Eu estou curada. Eu não tenho nada de enfermidade. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sou filho da abundância. Oh, glória a Deus! Eu sou próspero. Aleluia! Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmão, não desespere. Mas meu filho não quer nada. Minha filha não quer nada. Fulano, não desespere. Aquietai-vos. Coloca na mão de Deus. Senhor, salva. O irmão Brana, mensageiro da era, diz que um filho de Deus, uma filha de Deus aqui na terra, tem mais autoridade aqui do que um arcanjo que está ao lado de Deus. Você pode salvar a sua família. O Jó salvou a dele. Como? Orando, confiando no Senhor e reclamando a salvação da família. Irmãos, se vocês soubessem o poder que tem a oração feita, irmão, nada fica diante da oração de um varão, de uma varoa que ora, crendo mesmo que aquilo vai ser resolvido. Você vê, irmão, o 23:7 de Provérbios do Salomão, né? Você vê, Salomão falou por inspiração, irmão, nem Salomão sabia disso. Ele falou assim, da maneira que você pensa no seu coração, assim é. Aí você fala, irmão, você está curado? Eu não estou não, eu sinto que eu estou doente ainda, que eu vou até morrer. É o que vai acontecer. Porque como você adiciona na sua alma, assim é. Amém? Então você nunca pode, se for possível, nunca usar uma palavra negativa. Mas pensar no seu coração que você é sadio, que você pode, que você tem cura para você. O banco celestial te dá cura, né? Saca a sua cura no banco de Deus, no banco de cura, porque Ele depositou para você no Calvário. Amém? Então, quando o Lázaro estava morto, irmão, você acha que Deus já não tinha depositado a ressurreição do Lázaro? Já tinha depositado, em potencial. O que Jesus fez? Já chegou e falou, Lázaro, é o seguinte, ó, sua irmã, está todo mundo chorando ali, não dá para você ficar aí não. Vou te ressuscitar, vou chamar você. Tá? Não, Jesus não fez isso. Primeira coisa que Jesus fez foi agradecer o Pai Celestial. Jesus, como um profeta, como filho do homem, o que ele fez? Ele falou, graças te dou, ó Pai, por me haver ouvido. Primeiro ele agradeceu a Deus. Amém? Aí depois que ele agradeceu, Lázaro, vem para fora. O Lázaro de 4 dias de viagem, né? O poder vivificador, o poder transformador de Deus, desceu no Lázaro, em fração de milésimos de segundo, irmão. Restaurou o físico do Lázaro e o espírito e a alma voltou para aquele corpo. E vem um Lázaro todo amarradinho, todo enfaixado, não. Então o que você faz? Senhor, eu agradeço pela minha cura. Mesmo que você está doente. Senhor, obrigado pela minha cura. Senhor. O Senhor me curou no Calvário. Se o Senhor fazer com que eu fique boa hoje ou amanhã ou mês que vem, eu não sei. Mas eu já te agradeço pela cura que o Senhor me deu no Calvário. Eu creio que o Senhor me curou no Calvário. Eu estou curada.
Eu penso que estou curada, que eu não tenho nada. Passa hoje, passa amanhã. Ué, estou sentindo diferente. A cura chegou, meu irmão. E você segura na cura, amém? Porque aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Segura nessa fita, irmão. Aquietai-vos, não apavore, não desespera. Essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus. Porque, meu irmão, nada, cristão não perde nada. Foi nesse dia que Deus usou do pequeno profeta. Amém? Seguindo aqui, irmãos. Eu penso que é a mesma coisa nesta noite, diz o mensageiro. Quando as igrejas denominacionais estão discutindo, pelejando umas contra as outras, se separando, batalha de um lado, batalha de outro, é tempo de ficarmos quietos. A batalha é de Deus. Deus quer que ficamos quietos. Deus se prepara para fazer algo. Amém? Você está orando para tal coisa. 1 mês, 2 meses, 1 ano, orando, não consegue alcançar. Não mude a sua oração. Por circunstância nenhuma. Às vezes alguma coisa vem para te desmotivar, para você não orar mais. Fala, não vou orar mais não. Não. Continue orando. Amém? Continue buscando. Porque é aqui que ele está falando. Espera no Senhor. Olha, muito tempo eu estou sendo tentado, sendo perseguido, as coisas não estão dando certo para mim, né? O que você tem que fazer? Fica firme. A mudança virá para você. Você vê que foi 7 anos de fome, irmão. Hã? Mas antes dos 7 anos de fome, veio 7 anos de fartura. Então, às vezes, você está passando, não 7 anos de fartura, às vezes você está passando 7 anos de fome. 7 anos de luta. Israel ficou 400 anos no cativeiro. Então aguenta o tirão, em outra linguagem. Aguenta a prova. Deus te sustenta na prova. Deus te sustenta na luta da enfermidade. Deus te sustenta sendo perseguido. Deus te sustenta com problema financeiro. Deus te sustenta de todo lado. Espera a prova passar. E obrigado, Senhor. Porque se você é aprovado é porque Deus te ama. Porque se você é um ímpio, você tem que estar sendo prosperado lá fora. Porque Deus engorda o ímpio para o dia da matança. As melhores coisas, hoje em dia, as melhores coisas é do ímpio. Melhor casa, melhor carro, a melhor fazenda, tudo que é de melhor é do ímpio. Mas a nossa vez vai chegar. Nós vamos para o milênio, irmão. Aí vai ser 1000 vezes melhor. Amém? Então isso também acontece quando Israel saiu do Egito, chegaram no Mar Vermelho, como eu disse. Quando Israel saiu do Egito, chegaram no Mar Vermelho, o povo alvoroçou, falou, e agora Moisés, pelo amor de Deus, 100 mil soldados, tudo armado, do Ramsés, vai matar todos nós, mulheres, crianças, irmão. Quem que era Israel? Um bando de pessoas de idade, escrava, magro, os doentes, mulheres grávidas, criancinha, não, irmão? Quem que era aquele povo, irmão? E Moisés ainda sendo criticado, tá vendo, Moisés? O que você fez com nós? Tirou nós de lá, para nós morrer a míngua aqui? Aquietai-vos. Veja a salvação de Deus. Deus barrou o Ramsés com os soldados dele com fogo. Ó, irmão, lê lá para você ver. Olha como é que Deus tem estratégia de guerra. Deus desceu lá no arraial do egípcio e desceu uma muralha de fogo, barrou o exército com fogo. O general chicoteando os cavalos, para os cavalos romper, né? Um chegou e falou, general, não dá, é fogo, os cavalos não entram no fogo não. Enquanto Deus barrou o exército com fogo, abriu o mar para eles passar. E Deus segurou, viu, irmão? Segurou, quase a noite inteira. Israel, ó, pé enxuto, entrar para dentro do mar. E foram todo mundo, irmão, 2 milhões de gente, 50 quilômetros de mar. Imagina daqui em Sidrolândia, irmão, de água. Eles andaram a noite inteira. E Deus
segurando. Não é Deus segurando a nossa vida aqui para o inimigo não atacar? Não é Deus segurando a vida do irmão, segurando a vida da irmã para o inimigo que está na nossa cola não nos atacar? E quando Deus tira a coluna de fogo, abre, o mar continua aberto como um meio de Deus acabar de vez com o inimigo. Veja como é que Deus é guerreiro, irmão. Aí Israel atravessou, né, irmão? Quando ele estava saindo do outro lado, a coluna de fogo liberou aqui. Aí Deus, que é rico em misericórdia, ainda quis dar uma cutucadinha no faraó assim, né, irmão? No exército, falou, não entra não. Não entra não, que a morte está esperando vocês no mar. Aí eles tentaram entrar, Deus arrancou roda, quebrou varal, né? Estragou as carroças deles de guerra. Deus estava batendo na cangaia. Ele falou assim, não entra não, estou impedindo vocês de entrar, porque se vocês entrar, vocês vão morrer. Muitas vezes as coisas acontecem conosco, irmão. Deus tentando bater na nossa cangaia também. Falou, ó, não faz isso não, você está pegando um caminho errado aí, ó. Esse caminho que você está indo é errado. Não vai não, a morte te espera lá na frente. Né, irmãos? E aí o que aconteceu? Eles pularam das carroças, arrancaram as suas espadas, pegaram suas lanças, falaram que nada, vamos atrás desse povo. E correu atrás, irmão, a pé. Aquela multidão de soldados a pé atrás. Olha, irmão, quando estava aquele fiapo de egípcio dentro do mar, que eu acho que o último soldado, vamos dizer assim, já tinha entrado também para dentro do mar, só ficou o faraó e a escolta dele lá, do outro lado, que o faraó não entrou no mar, porque ele tinha que glorificar o nome de Deus, né? Quando está todo mundo dentro daqueles 50 quilômetros de mar, o Moisés sobe lá na penha do outro lado, levanta o cajadinho dele e aperta o botão, né, irmão? Da bomba. Bate o cajado, o marzão fecha. Meu irmão, era 300, 400, 500 metros, irmão, de água. Muralhas de água de um lado e do outro. Aquilo não sobrou nem nos cavalos. Até hoje, os varal, argola de carroça, roda de... Está lá no fundo do mar vermelho. A batalha no Mar Roxo, né, irmãos? E a Miriam, então, canta o hino e o Moisés, né, irmão? Vem, canta o hino dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegre. Então, nesta noite, irmão, irmã, grandes coisas tem feito o Senhor por você. Por isso você alegra o teu coração. Amém? Sai dessa frustração, dessa melancolia, desse medo de servir a Deus, desse medo da política, desse medo do mundo, desse medo do pecado. Aquietai-vos e fica firme. Amém? Porque você vai contemplar a salvação de Deus. Você vai ver a obra de Deus. Você vai ver curas. Você vai ver milagres. Você vai ver obras de Jesus ressuscitado fazendo na tua vida. O irmão não orou e a pessoa... Deus já deu a ordem. A ordem está dada. Basta você efetuar. Amém? Então, amados, veja... Também quando os espias foram à terra prometida, os 10 deles regressaram, infamaram a terra, dizendo, não podemos tomá-la. Eles são grandes e nós pequenos. Porém Caleb e Josué tinha ido lá também, que era 12, né? Fizeram calar o povo, disse, não é a mesma condição do povo hoje? Veja, irmão, Caleb chamou a atenção do povo, quando eles foram lá espiar a terra, depois que tinha atravessado o Rio Jordão. Veja, Moisés escolheu um de cada tribo de Israel. Depois que eles chegaram na beira do Jordão ali, enviaram 12 espias que atravessaram o Jordão e foram na terra prometida, né? E eles andaram 40 dias e 40 noites nas cidades dessa terra prometida, que estava infestada de Jebuseu, Cananeu, Pelizeu,
Amonita, Malequita, e todo tipo de 35 nações. E eles andaram, investigaram 40 dias, irmão. Lombo de camelo, de cavalo, 12 homens. Quando voltaram, trouxeram o cacho de uva, né, irmão? A pera, a maçã, a romã, né? O damasco, o limão. Trouxeram as novidades, o mel da rocha, só fruta maravilhosa da terra prometida. E de certo colocaram assim como uma banca assim para todo Israel provar e comer, tomar o mel da rocha. Rapaz, que terra prometida boa mesmo. Que Deus falou, rapaz, mas que maravilha. O limão pesa 1 quilo, meu irmão. O cacho de uva veio no ombro de 2 homens. Que tamanho que não era uma uva daquela? Aí Moisés falou, então vocês agora, 12 espias, sobe aqui nesse palanque aqui e cada um de vocês vai falar, vai dar o relato da terra prometida. 12 homens foram. 10. Só língua. Irmão, sempre a minoria, viu? Os 10 infamaram, falaram mal. Por exemplo, a terra é boa, mana leite e mel, é uma delícia. Mas está tomada por gigantes, homens que pegam na nossa cabeça e esmaga igual uma laranja podre. Nós não damos conta, Israel. Cada um usou essa expressão. Nós somos como gafanhotinho na frente de Deus. Nós não damos conta. Por quê? Porque eles olharam os problemas. Eles olharam os obstáculos. E aí, Números 13:30. Caleb fez calar o povo. Todo mundo fica quieto. Não quero ouvir mais ninguém. Todo mundo quieto. Caleb fez todo mundo ficar quieto. Caleb e Josué. E aí falaram, olha, é o seguinte. A terra mana leite e mel. A terra é rica. Realmente está infestada de gigantes. Mas nós não estamos olhando o gigante. E nem as cidades fortificadas. Nós estamos olhando as promessas de Deus. Nós estamos olhando o que Deus falou, que Ele vai limpar a terra para nós. Pegarem pedra para apedrejar Josué e Caleb. Você vê como é que é? Não é assim, irmão? Quando você se posiciona, junta tanta gente para te apedrejar. Naquele momento que pegaram pedra para apedrejar Josué e Caleb ali, diz a Bíblia, que Deus desceu no arraial. Irmão, Deus desceu no arraial. Só viu gente de joelho caindo por terra, meu irmão. Deus entrou em cena para defender Josué e Caleb, porque eles estavam olhando as promessas da Bíblia, estavam olhando a palavra, não estavam olhando obstáculo não, e nem problema, meu irmão. Aquietai-vos, não olhe para os problemas, para as dificuldades do mundo, para as notícias, olhe para a palavra, olhe para Deus, olhe para as promessas da Bíblia, olhe para o que Deus falou por você, olhe pelo que Deus falou para ti, irmã, não fica ouvindo falsos mestres, a internet está cheia de falsos mestres, para desmentir a Bíblia, para falar isso e acrescentar. Meu irmão, aquietai-vos, leia a sua palavra. Existe 3.000 livros apócrifos mentirosos. E as pessoas falam, não, eu vou comprar os livros apócrifos, livros espúrios, livros mentirosos da Bíblia mesmo. Tá? Apocalipse de Pedro, Apocalipse de não sei quem, né, de Tomé, de isso, de aquilo. E tem uns que é falso, meu irmão. Não vou entrar em detalhe. Esses 66 livros aqui, 39 e 27, é suficiente para nós. Aí o que acontece com muito inteligente, que eu conheço, pede um monte de livro apócrifo. Livro de Enoque, por exemplo. E entra e começa a comer, envenenar. Depois ele chega num denominador que não crê mais em Deus. Que o universo tem milhões de deuses.
Não crê mais na Bíblia. O Jeová era um homem, o Jesus Cristo era outro homem, e era tudo homem nascido de mulher, e tudo é enganação dos autores fraudulentos. E você não está preparado, deixa que ele entre na mente, como foi pregado aqui. Irmão, é melhor você permanecer com a sua mente virgem. Que a virgem prudente, até a nécia, não se perdeu. Mesmo a virgem nécia, Deus salvou ela. Amém? Então não estamos aqui para olhar obstáculo, para olhar problema. Crente manufaturado só olha problema. Crente incrédulo só vê defeito. Na irmã, no irmão, aquele irmão lá é daquele jeito, aquela irmã é daquele jeito, fica olhando defeito da irmã, defeito do irmão. Nós não estamos aqui para olhar defeito. Nós estamos aqui para olhar a palavra, olhar Cristo. Não podemos olhar defeito. Eles olharam o defeito do povo, muralha gigante, e afundaram. Aqueles 10 espias, a carcaça deles afundou no deserto. E você acha que o quadro é diferente? A mesma coisa agora. O nosso Moisés, porque o Mombrana é um tipo de Moisés, também escolheu os espias. E a maioria é só problema. Aqueles primeiros 40 anos que eles fizeram, os primeiros 40 anos depois dos selos para cá, irmão, nós fomos mal ensinados. Não ensinaram nós a verdade. Não ensinaram nós o que devia ensinar. Por isso que nós não podemos ir pela cabeça de ninguém. Até o irmão Brana, ou mensageiro. Mas nós não vamos pelo irmão Brana, pelo homem Brana. Não é mensagem de Brana, é mensagem de Cristo. Ele foi o canal. Teve dificuldade, fraqueza? Teve, como todos os homens têm. Mas nós não vamos olhar a fraqueza. Não vamos olhar pelo defeito de Moisés. Não vamos olhar pelo defeito de Elias, de Eliseu, de João Batista. Amém? Lembra de João Batista, preso? O que ele falou? Vai lá, pergunta se Jesus Cristo é o verdadeiro Jesus Cristo, se eu não me equivoquei. Você vê como é que é? Tadinho de João, não, irmão. Ele falou que Jesus Cristo tinha que crescer e ele diminuir. Ele diminuiu tanto que apagou a lamparina dele. Os olhos de João nublou. E ele que apontou Jesus lá no batismo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele estava iluminado. Agora na cadeia, preso. O que ele pergunta para os apóstolos? Vai lá, pergunta para Jesus se ele é mesmo o Messias, o Cristo. Agora vamos condenar João por causa disso? Não! Isso é para mostrar que todo homem é falível. Só Deus é infalível. Cristo diz, fala para João, não fala. Cristo podia falar, não, fala porque eu sou o Cristo. Mas não, Jesus não falou isso. Fala para João, assim, João, o Messias mandou te falar assim, o cego vê, o paralítico anda, o morto é ressuscitado. E é anunciado o evangelho do Senhor. Aí João falou, descansa a alma em paz. Porque esse é o verdadeiro Cristo. Amém, irmão? Mas para mostrar que o homem falha. Você acha que o Mombrana não falhou? Falhou. E nós temos que seguir o Mombrana? Não. Nós seguíssemos o Mombrana, nós estávamos no mato aí caçando, pescando. Né? Se nós seguíssemos Elias, nós estávamos aqui com couro de camelo envolvido, né, irmão? Um cajadão na mão também, igual alguns pastores vestem a túnica de Elias, diz que é Elias, e não tem nem o cabelo de Elias, não tem. Então o verdadeiro é Cristo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que não deixa nós olhar obstáculos e problemas. Senhor, queremos olhar o alvo. Não tire seus olhos do alvo. O alvo é Cristo. Amém? Vamos finalizar, irmão, porque a hora voou. Então Caleb disse a Moisés, somos mais do que capazes de ir e possuir a terra. Depende do que você está olhando. O povo olhando obstáculo, exército, muralha, gigante. Caleb estava olhando a promessa. Fez calar o povo para falar da promessa de Deus. O mesmo hoje, temos que ficar quietos e ver o que Deus tem prometido. Ver a salvação de Deus entrar em cena. Deus obra de acordo com sua palavra.
Deus não dá justificativa para ninguém, irmão. Você acredita, ó, cá para nós. Hoje, gente da mensagem, não crê mais que vai ter o rapto. Que o rapto, Jesus esqueceu de vir buscar a igreja. Que, irmão, pode essa geração toda partir e ele vir na outra geração. Deus, ele faz o que lhe apraz. Ele é o absoluto. Nós é criatura. Ele é o Criador. Quem sou eu e você para questionar Deus? Aleluia, não podemos, irmão. Glória a Deus. Senhor, faça-se a tua vontade. O próprio Cristo não falou isso, irmão? Faça a tua vontade, não, amigo. Agora a mesma coisa, Senhor, faça a tua vontade. Amém? E ele vai vir, fica tranquilo. O rapto vai acontecer. E eu sempre digo assim para os irmãos, quando nós estiver lá, eu vou tocar em você. Fala, lembra que eu te falei que o rapto é... Lembra? Então, agora nós já estamos aqui. Nós já vai estar lá. Escuta o que eu estou te falando. Quando Deus se prepara para fazer algo, o povo está inquieto. A razão disso na jornada é porque a multidão era mista, que havia saído e logo chegou o tempo da prova. Está vendo, irmão? A multidão é mista, irmão. Às vezes é igual jogar rede, vem todo tipo de coisa. Tá vendo? Então nós não podemos ir pela cabeça de ninguém. Você não sabe quem é eleito, quem não é. Às vezes é um Judas Iscariote, às vezes é um crente manufaturado, que vem trazer um conselho astuto para você. Eu não vou pela cabeça de ninguém. Eu vou pela Bíblia. Até o irmão Brana, quando veio, eu coloquei o profeta irmão Brana à prova. Eu coloquei ele à prova. Quando eu criei. E Deus me provou que o dom dele era genuíno. Amém? Então, por quê? Porque Deus dá para nós o direito, amém? De colocar todas as coisas à prova. Então, nós não estamos brincando de igreja. Nós estamos aqui para um propósito maior. E você se prepara, irmão, que você tem que estar preparado, tá? Porque nós vamos ser juízes. Nós vamos julgar a humanidade. E você tem que ser sábio. Você tem que saber separar uma coisa da outra. Você tem que ouvir muito sermão. Você tem que ter o espírito de sabedoria de Deus. Que Deus vai precisar de você lá. Aqui não. Aqui nós estamos no período de sacerdócio. A igreja é sacerdócio só para adorar, para servir. E Deus está olhando para nós. Nós não temos nem 100 anos, nós já queremos ser alguma coisa? Não, irmão? Não. O que tem que ser, será. Então, nesta noite, para finalizar, eu vou finalizar agora, porque a hora voou. O irmão e a irmã que está enfrentando uma luta, que está enfrentando uma batalha, que está tendo um problema, que você não está dando conta de vencer. Nesta noite, por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero te dizer que você não faça nada. Amém? Não se mova do seu lugar. Continue crendo. Continue esperando no Senhor. Porque Ele vai entrar em cena e vai tirar do seu caminho o que está atrapalhando você. Vai te limpar seu arraial e vai te libertar desse problema. Não importa, pastor, é uma enfermidade. Não sou eu, é a Bíblia que está falando para você ficar em paz, para você aguentar calado, porque Ele é o curador. Se Ele não te curou agora, por quê? Porque há algum motivo para Ele não ter te curado. Às vezes você vê que o Ezequias passou quantos anos doente? Né, irmão? O profeta chegou, põe uma casa em ordem, você vai morrer. Ele virou para o lado da parede, chorou, falou assim, pode ser que a minha casa não tenha ordem, porque meus filhos, mas eu estou em ordem. Então, Senhor, me dá uns anos aí para mim melhorar. O Isaías nem tinha saído, Deus falou, Isaías, volta lá. Senhor, o que foi? Vou dar mais 15 anos para ele. Está vendo, irmão? O pensamento, a oração do pensamento do rei Ezequias, ele nem gritou, não fez nada, só orou no pensamento. E Deus atendeu a oração dele. Deus não vai atender a oração da irmã, do irmão que serve, que canta, né, irmão? Você não mata, não rouba, não adultera, não fornica, não vive desgraçando a vida de ninguém. Você tem uma vida santificada. Não tem? Você tem uma vida já santificada. Porque se você tivesse fazendo essas coisas, poderia não estar aqui. Então, descansa no Senhor. Amém?
Vamos ficar de pé e agradecer. Vamos orar a oração do Salmo 46. Glória a Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor usou, Pai, o salmista para falar o Salmo 46, Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ou se transporte para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Ele o fará no resplandecer da manhã. As nações embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Senhor, ajude o meu irmão, ajude a minha irmã a manter-se na plataforma, na quietude do teu Espírito, porque o Senhor vai entrar em cena e vai dar a vitória, e vai dar a solução, e vai resolver o problema, e vai libertar o teu filho, e vai libertar a tua filha, porque o Senhor prometeu pela tua palavra que a guerra e a batalha é do Senhor. Obrigado, Pai. Leve em paz o meu irmão e a minha irmã, protegido debaixo do sangue do Calvário, em nome de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória. Amados, vamos cantar o 212, só o primeiro verso e o coro para nós irmos para casa. 212 é o povo forte. Se quiser pode usar as palmas, irmãos. Sol. 212. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, onde estás? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer, onde estás? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer, onde estás? Glória a Deus. A luz quis apagar, né, irmão? E você viu que nós não falou nada. Nós ficamos quietos. E ela voltou. Você viu? Deus fez a luz voltar. Glória. Vamos para casa, amados. Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação e fé permaneça em vosso coração para toda a eternidade. Amém. Está encerrado, amados. Podeis ser na ordem.